Olá, gente querida! Nós estamos aqui mais uma vez. É um presentinho a cada semana, não é verdade? Mais uma vez aqui no Estúdio 5 do meu amigo querido Bruno Dortas. Quando a gente passa uma semana sem ver, a gente já sente até falta, né? E a minha amiga Melissa Nalim, a doutora Melissa Nalim, Podslim também, gente. Entra lá no YouTube, se inscreva no canal, que são os patrocinadores oficiais do Troca de Experiências. E é muito bom estar aqui. Na verdade, eu tenho evoluído, crescido muito com essa oportunidade que eles têm me dado. Ó, amo vocês. Gente linda, e hoje eu tô em casa. Em casa por quê, gente? Até agora eu não tinha entrevistado ninguém do meu meio, não é verdade? Onde eu fui nascida, criada, porque eu sou cristã. Muita gente acha que eu desviei. Não desviei, gente. Estou aqui firminha com Jesus. E hoje eu estou aqui com um pastor abençoado que eu admiro demais. Conheci ele ainda criança, mas essa conversa vai ficar para depois. A gente não quer entrar em detalhes. Porque eu conheci ele quando criança, porque ele não é itaperunense, mas é pastor da Assembleia de Deus, do Ministério de Provetar, onde fica a sede em Angra dos Reis, né? Casado com a Gerlane, inclusive ela estaria aqui conosco, mas não foi possível. O nosso amado pastor Jesaías. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Priscila. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, conhecer esse espaço maravilhoso. Que bom. A pessoa do Bruno Dortas, você também. Fico muito grato de estar aqui nessa tarde com vocês conversando um pouco. Gente, por quê? Porque o pastor Jesaías, além de ser teólogo, ele tem uma formação interessante. Fala para nós, pastor. É uma área que me encanta muito, né, que é a psicanálise, e é uma área que eu busquei estudar também, porque percebi a necessidade, né, em lidar com pessoas. A gente precisa um pouco atender algumas demandas que são importantes para a igreja, então eu e minha esposa escolhemos esse curso para realizarmos também, a fim de ganharmos um recurso a mais, uma ferramenta a mais, né? Olha que bacana, mas deixa eu futucar mais a fundo. Eu quero saber do senhor, eu já sei, né? Mas o senhor vai falar aí para o pessoal. Pastor Jesaías chegou recentemente a Itaperuna, assim, alguns anos, pouquinhos anos. O povo em Itaperuna está te conhecendo agora. Eu já conhecia, gente, porque eu fui lá. Mas o pastor Jesaías começou muito novo. Como é que foi essa coisa da descoberta do chamado? Olha, a minha história se encaminhou para isso, né? Para quem me conhecia desde pequeno, eu já cantava na igreja, me interessava muito. Sim. E aí logo comecei a pregar, me interessei muito pela palavra. Eu sempre conto que a primeira leitura que eu fiz, eu aprendi a ler lendo uma Bíblia. Né? Então, que assim, bacana. Esse início, né, Sim. me mostrou que Deus tinha uma chamada para mim nessa área. Então, desde pequeno eu já vinha pregar em Itaperuna, o que eu não imaginava hoje na igreja que eu tenho o prazer de pastorear. Que bacana, eu lembro, festa de criança. Exatamente. A Cláudia fazia. Exatamente. Então eu vinha como pregador mirim na época, Sim. né? E no decorrer dos anos o Senhor foi só confirmando o chamado, o Senhor foi abrindo algumas portas e a gente foi percebendo que era o que Deus queria de fato. E hoje nós estamos aqui em Itaperuna, já vamos completar 3 anos aqui, pastoreando essa igreja, né? E tem sido para a gente uma experiência extraordinária. E gente, uma bênção. Se você quiser fazer uma visita, mas no final o pastor vai deixar aqui o endereço, tem também nas redes sociais, na verdade, as redes sociais ativas. Mas o que acontece? O senhor já veio de uma família, porque o seu pai é pastor. Sim. Meu pai, ele está pastoreando o Ministério de Provetar há 27 anos. Nossa, uma 27 vida. anos pastoreando. Então, eu já nasci com meu pai começando a pastorear e me envolvi, né, com todos os trabalhos dele, segui o meu pai de perto, admirava o trabalho dele, sem imaginar que um dia estaria na mesma função, né? Mas essa família forjou, né? Me forjou para isso. A gente percebe isso, que Deus me colocou no lugar certo para me preparar para muito cedo assumir essa responsabilidade. Que interessante, que importância tem essa base, né?
essa base aí familiar para poder realmente ter uma estrutura firme, né, alicerçada na rocha que a gente fala. Exatamente. E essa questão, pastor, de estar cuidando de pessoas, porque até então era um ministério itinerante, Sim. não é verdade? Onde você pregava nas igrejas, viajava pregando. É diferente? Priscila, eu digo que é muito diferente. Assim, não tem comparação. Uma coisa é você parar e deixar uma mensagem, outra coisa é você ficar ali, né? E sabe qual é a sensação que eu sempre explico? Sim. É que quando nós somos pregadores itinerantes, a gente ora, busca de Deus uma mensagem, e a gente vem, talvez, num dia de domingo para aquela igreja, e quando a gente traz aquela palavra, a gente acredita que a igreja vai mudar com aquela mensagem que a gente pregou. A gente fala, meu Deus, essa mensagem vai mudar essa igreja. Quando a gente está pastoreando, a gente entende que essa mensagem precisa ser pregada algumas vezes nessa mesma igreja. Para que haja de verdade o entendimento. Exatamente. E a transformação necessária. Então, eu digo que pastorear é um trabalho muito mais lento, né? É muito mais de paciência, um serviço de paciência. Você repetir o mesmo estudo, repetir a mesma palavra, levar de fato a igreja ao aprendizado, é fazer com que a igreja cresça junto, né? O ministério itinerante não tem muito essa exigência. Né? Não mesmo. Pastor, e como que é essa coisa de seguir esse chamado, né? Seu pai pastor, o senhor também pastor, porém em tempos diferentes. Porque essa geração é uma geração diferenciada. E o senhor acredita que é necessário essa questão da adaptação? Nós não estamos falando de aceitação, nós estamos falando de adaptações que eu acho que são necessárias. O senhor concorda comigo ou discorda? Eu concordo e inclusive acrescento a ideia, porque a experiência que eu tive, ainda sendo pastoreado pelo meu pai, em alguns tempos onde eu tive a oportunidade de liderar alguns departamentos enquanto meu pai pastoreava, eu pensava muito a seguinte questão. Meu pai é um pastor já há 27 anos. Então, a minha dificuldade na liderança de um departamento era a seguinte, era que o meu pai acompanhasse a evolução, porque a gente sabe que os tempos mudam. Né? Sim. A forma de fazer um determinado serviço muda também. Sim. Então, eu me preocupava muito com isso. Me perguntava, será que meu pai vai acompanhar essa evolução? E graças a Deus, meu pai, sem mudar as raízes, conseguiu acompanhar a evolução. Sempre as igrejas que meu pai pastoreou, acabou sendo igreja de muitos jovens, porque entendeu que os tempos precisavam ir mudando, a gente precisava ir atualizando. É claro que a gente não vai mudar os princípios são eternos. São eternos. Mas nós precisamos mudar algumas normas, alguns modelos, o jeito de fazer algumas coisas. Sim, né? sim. Porque a sociedade muda muito. Muda muito. Eu acho que é até um pouco de questão cultural quase, né? Porque Exatamente. cada lugar é de uma forma. Exatamente. Né? Eu até estava conversando com o pessoal de Minas ontem, eu falei que as igrejas mineiras, o senhor veio lá de Andrelândia, né? Interiorzão. Eles são pessoas mais assim, mas eu não sei qual termo que eu posso usar direito, mais fechadas, mais sistemáticas. Exatamente. Né? Exatamente. Sistemáticas, eu acho que é a palavra correta. E essa questão de cada um ser de uma forma, né? Eu acho que a confirmação maior do chamado é porque, pela paciência, o teste de paciência. Exatamente. O senhor é tão calmo, pastor. Eu fui tomar um café, gente, deixa eu confessar aqui. Eu fui tomar um café com eles, né? A pedido meu, eu pedi para tomar um café com eles, para poder conversar. Estava num momento delicado, vivendo um momento delicado, e eles foram super, assim, tranquilos. E aquela conversa me abriu a mente, firmou, sabe? Firmou meu coração, meus passos, me fortaleceu, né? Ontem eu ouvi uma palavra de fortalecimento também, justamente no texto que o senhor pregou a última vez que eu vi. E me fortaleceu. E quando vocês falaram para mim que tinha feito essa formação, por quê? Porque a gente precisa evoluir, porque hoje, assim, a gente sabe que depois, a gente tem batido muito nessa questão, depois que passou o Covid, né? Essa questão da questão mental aumentou por demais. E antes,
A gente espiritualizava muito nessa questão. E muitas vezes, eu, como vim do meio, ficava me questionando, mas eu achava que o problema estava na minha cabeça. Por que que as pessoas voltavam sempre com os mesmos problemas? Por que que as pessoas não conseguiam acreditar que elas eram capazes de estar num lugar, vamos colocar assim, num patamar espiritual como eu estava ou pensava que estava, ou maior? Por que que elas eram tão dependentes de mim como pessoa? Sim. Assim, ao invés de ser de Deus, eu via que havia um direcionamento para minha pessoa. Por isso que às vezes as pessoas falam muito de questão de decepção, porque às vezes há uma mudança na pessoa e as pessoas não conseguem entender. E aí veio essa questão da personalidade, principalmente depois que eu ouvi sua última mensagem, né? A questão das personalidades, porque aí estudando um pouquinho a gente vai ver que as pessoas têm personalidades. Exatamente. E aí a gente precisa identificar essa questão que você falou, desde o Covid, a gente percebeu assim um crescimento dos transtornos enorme. E aí, às vezes, na igreja, sendo espiritualizado, e as pessoas não sendo tratadas na sua individualidade, porque cada ser humano é um. E a gente precisa entender as demandas daquele ser humano. E aí eu percebo que algumas pessoas são tratadas na igreja, colocamos um trabalho de oração ou um trabalho de libertação, e as pessoas estão ali todas as semanas no mesmo problema, como você disse, não se resolve. E às vezes a gente percebe que tem coisas na vida dela que precisam ser tratadas, né? No consciente, subconsciente, todas as questões que precisam ser tratadas para que a pessoa caminhe bem. Ou então ela vai sempre caminhar ancorada em você, ancorada em um líder, ancorada em alguém, né? Santo Agostinho dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Então a gente sempre quer alguma coisa para a gente seguir. Só que na realidade, um ser humano sarado, ele tem que ter a capacidade de se relacionar puramente com Cristo. Sim. Né? E a gente precisa fazer o quê? Então, sarar esse ser humano para que ele consiga ter um relacionamento sadio com Cristo. Eu percebo o tratamento de Jesus com os seus discípulos. Muitas vezes ele precisava tratar os discípulos nessa questão natural para que depois os discípulos se relacionassem com o sobrenatural. É daí que a gente começa a entender os temperamentos, né? O tipo de personalidade. Porque aí a gente vai dar um tratamento individual, um tratamento mais objetivo para aquela pessoa ser sarada na sua vida, né, ou controlar, ou né, de fato controlar o seu temperamento pelo Espírito Santo e conseguir se relacionar com Deus de maneira digna, né, de maneira boa, saudável, sadia, né? Sim, porque a gente vem de uma geração e a gente, pelo fato de não conseguir ter esse entendimento, porque eu sei que conhecimento é bom, né? Faz toda a diferença, tem que estudar assim, tem que conhecer assim, mas tem que ter entendimento, não é verdade? Esse entendimento para a gente é essa questão de ter, pastor, me ajuda, de ter esse autoconhecimento, né? Através da palavra. E o que acontece? A gente vê que as personalidades é algo que tratado na igreja, porque transtorno já é uma coisa mais profunda, né? Mas que pode sim também prejudicar. E a igreja é uma comunidade, é uma irmandade, né? E cada um é de uma forma. Eu acredito que como líder seja um desafio tratar de cada um, saber lidar com cada um. Na verdade, tem que realmente ter o amor de Cristo para isso e paciência. E eu não tenho. Eu descobri que não tenho. Depois de muitos anos, assim, também exercendo o ministério, paciência, assim, zero. Eu precisei ter paciência comigo primeiro, aprender. para depois, agora, gente, me reconectar, na verdade, ao meio para poder ter a paciência e com entendimento, não é verdade? Para saber até administrar e instruir. Exatamente. Né, as pessoas. Pastor, mas como lidar com essa questão toda? Porque, olha só, os 4 tipos de personalidade: sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, isso tudo se manifesta no dia a dia da igreja.
não é verdade? Exatamente. E lá as pessoas criam assim uma falsa. Outro dia eu ouvi uma pregadora falando, eu não vou citar o nome que eu não me recordo com certeza, mas ela disse que a igreja não é um hospital, mas assim, é tão complicado porque a gente realmente só procura Cristo, muitos de nós, né? Eu nunca abandonei, mas tem muita gente que só procura Cristo de verdade quando estão muito quebrados, não é verdade? E chegam lá com esses problemas. Exatamente. Com transtorno de personalidade, com transtorno, com vários tipos de coisa. E como tratar disso? Como identificar? Como é que é essa chegada, esse acolhimento? Eu sempre digo assim, que nós nos assentamos para ouvir. Qualquer psicanalista ele tem que ser um bom ouvinte, assim como o pastor. O pastor ele não só fala, mas ele é principalmente um bom ouvinte. E aí, inclusive, onde se fez uma confusão muito grande no ministério de algumas pessoas. Porque algumas pessoas acreditam que o pastor é alguém que fala bem. Não necessariamente. O pastor é alguém que ouve bem. Ele precisa ouvir, ele precisa entender. Que interessante. Para que ele possa acolher. Isso é essencial, né? Isso é essencial. Então, a gente primeiro consegue ouvir algumas pessoas, a gente se assenta, isso é uma prática minha e da minha esposa, nos assentarmos com quem chega e a gente ouve essas pessoas. E ouvindo essas pessoas, a gente consegue identificar quais são as suas demandas, a gente consegue identificar a sua personalidade, né, o seu temperamento, a gente consegue identificar onde uma pessoa precisa ser tratada. E como você disse aí, a gente se relaciona com todos esses tipos de temperamentos. O sanguíneo, que a gente precisa ficar atento. O que eu faço? Eu seleciono biblicamente. Eu sabia que tinha alguma articulação por trás disso, que o senhor é muito organizado. Eu seleciono biblicamente. Então, quando eu vou conversando com alguma pessoa, quais são as características do sanguíneo? Eu olho para a Bíblia também, porque a Bíblia para mim é, né, a minha regra de fé e prática. Manual. Então, assim, nosso manual. Aí eu pego a Bíblia e falo, pois estou me relacionando com o Pedro. É verdade. Eu sei que é uma pessoa impulsiva, eu sei que é alguém que às vezes fala demais, fala o que não precisa. Sim. E aí a gente já sabe como lidar com essa pessoa. Sim. A gente tem que preparar o nosso coração para lidar com isso. Porque o pastor às vezes ouve uma frase do sanguíneo e o pastor não pode se doer com aquilo. Porque também tem uma personalidade, Exatamente. é gente. Porque tem gente que acha que quem exerce ministério, pastores, padres, acha que a pessoa não é pessoa, que a pessoa é sei lá, um ser, né, que foi colocado aqui na terra. Não, gente, é de carne e osso, sujeito a falhas e erros. As pessoas se equivocaram muito em construir essa imagem de santidade em outra pessoa, não em Cristo, não é verdade? É por isso tantas decepções. Exatamente. E aí a gente pega esse conhecimento que as pessoas têm, né, às vezes as faltas impressões, né? Sim. E a gente vai corrigindo isso, na conversa, no diálogo, aos poucos, né, com a palavra, e a pessoa vai começando a entender algumas coisas. Porque o temperamento, a gente precisa entender que é algo muito biológico. Temperamento é algo que você vai ter o mesmo pro resto da vida. Você não vai conseguir mudar o seu temperamento. Você pode mudar a sua personalidade, transformando seu caráter através da cultura que você tem agora. Aí você vai acrescentar isso ao seu temperamento, que você vai fazer? Vai controlar. Existe um pastor americano que ele tem um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Esse livro é fenomenal. Fenômeno. Porque ele ensina que o temperamento ele não vai ser mudado, mas ele pode ser controlado. Algumas Repete, pessoas, pastor. Ele ensina que o temperamento ele não pode ser mudado, mas ele pode ser controlado. Olha aí, gente. Pega o controle aí. Exatamente. Então, eu já lidei com algumas pessoas, né, por exemplo, que chegam pra gente e às vezes está causando um problema na igreja, falando tudo que pensa. E fala, acha não, que pastor, tá eu sou certo. sincero. E às vezes ele é um sanguíneo, né? Às vezes ele é um colérico também, né? Mas muito provavelmente um sanguíneo, e às vezes é um bom líder e tal, mas tem alguns problemas como esse. Aí tá falando demais, tá sendo muito sincero. E a gente começa a conversar com essa pessoa e mostrar pra ela que aquilo não é sinceridade, é sincericídio, que a minha esposa chama. Que interessante. É sincericídio, porque você pode tá matando matar alguém com a sua sinceridade. Então a gente precisa controlar isso. Você não vai mudar. Às vezes você vai pensar aquilo, mas você vai começar a controlar. E o próprio Espírito de Deus pode fazer isso em você. Ele ser aquele controlador, aquilo que vai pacificar para que você
entenda que as coisas não são da maneira que você está pensando. Que bacana. E o senhor consegue achar um personagem melancólico na Bíblia? Melancólico é Moisés. É verdade, Quando você Jesus é manso, é verdade. Moisés é extremamente melancólico. Ele é manso, ele se doa demais. Sim. E eu acho, às vezes, lindo ver o melancólico trabalhando na igreja. Ele se doa, ele faz tudo que ele pode. Só que qual é o problema do melancólico? Ele chega na história de Moisés ali em Números 11, onde ele diz assim, Deus, eu não aguento mais, eu não gerei esse povo. Ele se cansa, porque ninguém consegue se doar assim o tempo todo, né? Sem receber de volta. Cansa. Então, e existem algumas pessoas que a gente vai percebendo que todos nós temos um pouco de cada, né? Aí, 2 são salientes. 2 desses temperamentos são salientes em nós. Que legal isso! Normalmente é assim. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que às vezes há um sanguíneo também um pouco melancólico, que se doa completamente, que no tempo em que ele se sente só, ele sofre com aquilo, é um negócio difícil de o pastor tratar, tirar aquele sofrimento da mente dele. É algo difícil, mas é uma característica do melancólico, né? E aí, o que aconteceu com Moisés? Ele recebeu de Deus estratégias para lidar com as demandas dele. Deus, lá em Números, se não me engano, capítulo 11, fala com Moisés, olha, chama 70 e vamos colocar 70 para trabalhar junto com você. Que bacana. Né? Eu tive um professor, o pastor Felipe, ele foi meu professor de teologia, eu me lembro de uma frase que ele sempre dizia que eu achava muito interessante. Ele falava assim, é melhor fazer 10 homens trabalharem do que fazer o trabalho de 10 homens. Então, às vezes, o melancólico ele vai tentar fazer o trabalho de 10 homens, ele vai se frustrar com isso e sofrer. Não, então é melhor você trabalhar outras características em você, ter a capacidade de gerir, de distribuir funções e viver melhor. Sim, sim. O destino, o que Deus tinha escrito para Moisés foi diferente. Eu precisei parar para poder entender essa confusão toda. Porque realmente Moisés, ele ouviu, teve o entendimento e eu precisei. Eu tô aqui entre o colérico, pastor, o sanguíneo e o melancólico. Eu sou assim, realmente é algo assim que precisa de fato ser tratado. Porque se ele não for tratado, ele precisa parar para entender. Sim. Ele não consegue continuar porque ele se cansa de fato e abre mão. E você sabe qual é o pior? Para mim, o maior perigo do melancólico é que ele reprime tudo. Exato. Moisés foi manso não é porque ele não sentia o que o povo fazia. Ele reprimia. Tudo ficava ali dentro dele, guardadinho. Entendi. Um dia ele pegou e descontou na rocha. É verdade. Você tá entendendo? Então, qual é o problema aqui? Às vezes a gente vai deixando o melancólico trabalhar na igreja sem tratá-lo, e ele vai terminar doente. Foi o que aconteceu. Exato. Entende? Então, tudo isso, eu acho que o líder, hoje, principalmente, o líder espiritual, ele também precisa ter essa visão. Porque eu não posso deixá-lo trabalhar assim. Paulo diz uma frase que eu acho linda, eu me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho. Amém. Mas o líder espiritual precisa ter essa visão. Até que ponto eu posso deixar uma pessoa trabalhar assim como tem trabalhado, sem tratar essa pessoa? Exato. É o amor, né? Exatamente. O amor, porque o amor, ele tem esse cuidado, né? Isso. Porque Deus é o próprio amor. E o fleumático, eu acho que essa coisa do fleumático é o mais difícil da gente entender, né? De perceber. Porque ele fica ali no meio termo, parece, né? Sim. Ele não é difícil, mas também não é complicado. Né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas parece que ele é meio indiferente com as coisas. Existe pessoas assim? Existe a característica, assim, algumas características fortes do fleumático, né? Quem é o fleumático da Bíblia para nos ajudar a ter essa visão? Sim, um personagem. Abraão. E você percebe a decisão que Ló toma quando Abraão diz assim, olha, escolhe para que lado você quer ir. Ló toma uma decisão e Abraão fica em qualquer lugar. Para ele não tinha problema. Se ficasse com as campinas do Jordão ou se ficasse com o deserto, para ele não tem problema. Essa é uma característica do fleumático. Como diz o povo, é um ditado, né? Se o rio descer ou subir... não faz diferença. Exato. São uma das características do fleumático.
E aí, isso pode ser bom, ele não arruma problema com ninguém, Sim. mas também pode ser ruim, né? Às vezes ele não fala exatamente o que ele pensa, às vezes ele é muito indeciso, medroso demais. A gente percebe isso no Abraão mesmo, na Exato. verdade. E o que isso tem, assim, acrescentado na sua vida? Agora a gente deixar o pastor, né? Deixar o pastor aqui, Sim. como pessoa, pastor. Porque eu acho que a sua primeira experiência, assim, não liderando, porque Sim. liderando você já liderava, mas pastoreando, Sim. porque é diferente. Liderar de pastorear, cada um fica no seu chamado, Verdade. a Bíblia já diz, né? Como é que está sendo essa experiência para o senhor? Isso, para mim, tem acrescentado demais, né? Assim, essa questão de conhecer mais, isso é uma questão que eu tenho desde os 16 anos. Eu me lembro que na escola, recreio de escola, às vezes eu entrava para a biblioteca e até livros que não poderiam ser emprestados, né, livros de coleções, acabavam me emprestando porque eu tinha um interesse muito grande e ficava por ali sempre. Que bacana. Eu me lembro que aos 16 anos eu peguei um livro de psicologia na escola, levei para casa e comecei a conversar com, na época era minha amiga, né? Uhum. E depois se tornou namorada, noiva e esposa. Ai, gente, Gerlane é linda, ela vai vir aqui ainda. Sim, então, aquilo para mim já me ajudou muito a resolver algumas questões lá atrás, na infância, né? Eu já olhei, comecei a identificar algumas coisas na minha vida que eu precisava resolver. E depois esse desenvolvimento foi me ajudando muito a me relacionar em todas as áreas. Sim. O relacionamento é algo que a gente leva para a vida toda. Tudo é relacionamento, né? Tudo é relacionamento. Quando você... eu percebo isso no posto de gasolina que eu abasteço, sabe? Eu só abasteço lá agora. Mas Que no bacana. princípio, eu ia abastecendo, não conhecia ninguém. Agora eu me relaciono com todo mundo que trabalha lá, porque a gente Olha se que conhece, legal. né? Então, a vida é relacionamento. Então, a gente chega lá, a gente cumprimenta as pessoas. Aí agora eu já sei quando eles estão bem, quando não estão, né? Sim. Então, isso acrescenta muito. Você conhecer as pessoas, isso ajuda demais, né? Tanto para a vida dentro do sistema religioso, né? Isso é bom, quanto para a vida secular, em todas as áreas. Eu acho muito legal, isso acrescenta muito em nós, conhecermos o outro, conhecermos um pouco sobre nós mesmos, principalmente, né? Sim, Temos a nossa visão necessário sobre demais. nós, nossa opinião sobre algumas coisas, eu acho importantíssimo. Sim, você ter firmeza disso. Exatamente. Né? Então isso acrescenta muito. Sem gritar, sem se impor, eu era assim, só lembro da pregação. Então, o que acontece, pastor? E como liderar, e nós vamos entrar aqui no assunto Jesus, né? Sim. É ele, né, o centro de todas as coisas, é ele que nos impulsiona, que nos faz estar vivos todas as manhãs. Ele é o sentido da nossa vida. Mas antes de entrar nesse texto principal, que é Jesus Cristo, como é liderar alguém mais velho? Que Do que desafio. o senhor? Que pergunta legal. Legal, porque assim, outra geração, uma geração que antecede. Exatamente. Automaticamente eles pensam que a maneira deles é correta. Sim. Essas pessoas, eu acredito que sejam mais difíceis de ser tratadas, Sim. porque elas não vão mudar essas alturas do campeonato. Exatamente. O tempo passou, já tá todo mundo coroa. Eu tô falando porque eu já passei dos 40, gente. Na hora que a pessoa questiona alguma coisa comigo, fala, me convence. Pronto. Como é que é liderar alguém mais velho? Porque o senhor é um pastor muito jovem, Sim. né? Muito jovem, mais maleável com algumas coisas. Não é, gente? A gente, eu queria que as pessoas entendessem muito que não é, ninguém está dando respaldo para pecado. Sim. Não é isso, né? Ninguém tá apoiando, nada disso. Mas a questão é que precisa se ter esse discernimento. Exatamente. A Bíblia nos orienta a isso, não é verdade? A como lidar. E o senhor acha que existe, assim, aquela questão, tipo um preconceitozinho né? Quem é mais... Quer te dar uma lição, quer inverter o papel? Como é que lidar com isso? Existe sim, existe essa questão. Existem pessoas que não aceitam, né? Existem pessoas que são rudes mesmo e não aceitam a liderança de alguém que seja mais novo que elas, né? Mesmo que eu sempre digo o seguinte, inclusive esses dias eu estava conversando com um amigo sobre isso, porque as pessoas conhecem assim o que é aparente,
né? Exato. Mas, às vezes, a nossa dedicação, o tempo que a gente tem crescido com a leitura bíblica, com a oração, as pessoas não conhecem, com as experiências de vida mesmo, né? Tem um livro do John Bevere que eu acho muito legal, e nesse livro ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que o crescimento físico vem com a idade, né? O crescimento da personalidade, né? O crescimento mental, ele vem com as experiências. Mas Aí, o ó, troca crescimento de experiência. espiritual, exato, É. troca de experiências. Agora, o crescimento espiritual, ele vem com a obediência. Existem pessoas que passaram tantas experiências, mas não aprenderam nada com isso. E existem outros que, com um pouco de experiência que passaram, decidiram crescer. Sim. Obedeceram a voz de Deus, entenderam isso, decidiram crescer. Então, às vezes muitas vezes eu percebo pessoas rejeitando uma liderança jovem, mas pessoas que não aproveitaram o tempo. Pessoas que não se dedicaram. Deixaram de adquirir conhecimento. Exatamente. Então, essas críticas eu faço como Saul fez lá no início do seu ministério. Não ouço, não dou ouvidos. Me torno surdo para essas críticas, né? Agora, eu sigo o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, que ensina a Timóteo a tratar os mais velhos como seus pais, as mais jovens como suas filhas, a sua idade como seus irmãos. Então é assim que nós tratamos ali na nossa igreja. E nós temos um carinho especial demais por pessoas que estão ali, são mais idosas. E graças a Deus, eles conseguem entender a questão da autoridade espiritual que está sobre nós. E que isso lindo. Foi Deus que fez, sabe? Só isso ele pode. Que atribuir completamente a Deus. Eu percebo isso nesses irmãos, são amigos nossos, sabe? E parece até estranho, né? Sim. Mas eu vou conversar com pessoas de 60 anos e escuto tantos conselhos deles, sabe? Eles querem cuidar, Exatamente. né? Inclusive, você citou a irmã Cláudia, não citar o marido dela, que é o irmão Jonas, que eu converso demais com o irmão Jonas, acho muito legal. E quando eu fico conversando com ele, também já está idoso, ouço muitos conselhos e muitas coisas assim, mas na área espiritual, ele sabe que eu sou autoridade na vida dele, espiritualmente falando. Ele Deus me colocou ali. reconhece isso. Exato. A Bíblia, como nosso manual, está em Hebreus 13, né? Os vossos pastores são autoridades, velam pela vida de vocês. Então, eles compreenderam isso, sabe? E tem sido uma experiência boa, até com essa faixa etária, tem tido muitas experiências boas, sabe? Que bacana, pastor, que bacana. E a gente está aí chegando no final de mais um ano, e nós estamos vendo um tempo que as pessoas estão tão perdidas de si, e elas estão perdidas de si porque não encontraram Jesus, eu acho. Porque quando eu até falo muito sobre isso, porque quando você vive assim o ápice e depois a solitude, você chega no equilíbrio. Sim. Eu tô quase lá, tô pelejando muito. Sim. Mas assim, eu tive que aprender a lidar com a questão solitude. E essa questão solitude, ela só é suprida em Deus. É aquela questão do fechar a porta, entrar para dentro do quarto, falar com teu pai que está em secreto. Eu quero que o Senhor fale para as pessoas desse preenchimento, sabe? Desse vazio em que as pessoas estudam, têm o conhecimento, fazem terapia. Eu faço também, indico, é muito bom, mas Jesus. Sim. Eu também faço terapia, inclusive tenho que fazer sempre, e foi algo que me ajudou muito. Sim. Algo que me ajudou a entender muitas coisas em mim, né? Tem sido muito importante para minha vida. E tantas outras questões que a gente precisa colocar na nossa vida, né? Uma atividade física. E é verdade, eu tô firminha aí, gente. Isso é bom. Firme. E assim, são coisas interessantes. Mas de tudo que se deve guardar, como a Bíblia aconselha, guardar o nosso coração. E lá em Filipenses completa essa ideia que Salomão tinha há tantos anos atrás deixado registrada para nós, guardar o coração. E aí, Filipenses, o texto diz que Jesus guardará os nossos corações. Então, pastor, assim, repete isso, pelo amor de Deus. O texto bíblico, né, de Filipenses diz que ele guardará os nossos corações. Glória a Deus por isso. Filipenses 4:7, né, os nossos pensamentos. Né? Então, assim, o Senhor,
ele é a parte que falta, infelizmente, a muitas pessoas, mas ele está disposto a guardar o coração daquele que repousar o coração nele, né? Então, nós precisamos entregar a ele de fato, a gente precisa. Nós precisamos ter esse encontro com ele, né? E quando ele preenche o nosso coração, Priscila, nós entendemos que as outras coisas são processos e o que falta a gente vai conquistar, tudo vai dar certo, né? A gente tem essa convicção. Então, assim, eu acho que é até o fator chamado no latim, né? Fator sine qua non, fator sem o qual não. É impossível viver sem Cristo, né? Ele é o nosso fator sine qua non. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele. E as outras coisas são acrescentadas. Todas as outras coisas são acrescentadas quando nós temos ele. Ele cuida de nós, né? Ele cuida de nós e a gente percebe isso. Então, assim, eu falo do que vivo, né? Falo porque ele preenche-me por completo. E assim também as pessoas que nós temos lidado, pessoas que estavam há pouco tempo atrás vivendo situações muito complicadas, né? Uma vida muito difícil, mas Jesus começou a preencher. Pessoas estão mudadas. Então, assim, contra fatos não há argumento. Isso então, aí, assim, isso aí. É o fato. Eu tô falando isso porque a gente está chegando numa época natalina, né? Exato. Final de ano, Natal, e às vezes as pessoas deturpam tanto o verdadeiro sentido. Eu sei que essa data não tem nada a ver, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho disso pra gente, porque o senhor sabe, eu falo assim, gente, eu falo rasamente, mas aqui o entendimento, quem tem o conhecimento é o pastor. Fala sobre isso pra gente, pastor. Eu vou procurar falar de maneira não tão técnica, porque há uma discussão muito grande. Há uma discussão teológica muito grande em torno desse assunto. Existem igrejas que reprimem completamente a prática de uma festividade natalina, de comemorar com a família, de colocar alguns enfeites, né? Existem igrejas que repelem isso completamente. Existem outras que não colocam sua opinião, né? Sim, mas vamos falar do sentido, então. Deixa essa pessoa para lá. Eu sempre falo o seguinte, nós precisamos manter muito equilíbrio, né? Para mim é essencial o equilíbrio. Claro. Paulo ensina isso em Romanos 14. A gente precisa ter esse equilíbrio. Os fortes e os fracos na fé precisam se compreender, se entender para chegar no equilíbrio. E é claro que a gente sabe que o significado do Natal ele foi sim deturpado. Isso é um fato, né? Isso a gente vê em tudo, né? Hoje a gente vê o Natal sem Cristo, né? Existem pessoas que nem se fala mais de Cristo às vezes no Natal. Eu acho que o que restou foi a estrela ali no centro da cidade. Exatamente. Eu vi uma estrela toda iluminada, eu falei assim, aí só ficou a estrela. Então, assim, algumas pessoas tiram essa ideia daí. Então, algumas pessoas, por terem visto essa deturpação, são severamente contra. E aí a gente conhece uma história, né? Tem a história que é uma história que as pessoas, os cristãos principalmente, batem contra por ser uma história de um aniversário de um outro Deus da história. Sim. Mas, e também tem a questão do fato de Jesus não ter nascido em dezembro, isso é impossível, de acordo com qualquer calendário que você for parear com a Bíblia, é impossível Jesus ter nascido nessa data, isso é um fato também. Sim. Mas eu entendo que é um dia em que nós podemos nos reunir com a família e celebrar. Se tornou cultural, né? Exatamente. E eu acho que nós precisamos diferenciar o que é uma cultura que pode ser negativa. Sim, e o que porque é positiva. É positiva. Sim. Não traz nada de ruim. Danos. Né? Não traz danos. Então, assim, eu não vejo problema em celebrar, em reunir com a família, em enfeitar de um jeito equilibrado também sua casa. Acho que muito bom. Acho muito bom, principalmente para você celebrar, aproveitar esse momento. Sim, e fala para as pessoas, pastor, assim, o verdadeiro sentido, né, desse propósito, aproveitar esse momento. Exato. Já que tem que ter uma comemoração, que se fale dele. Exatamente. Né? Que mostre ele, que se divulgue ele, não é verdade? Porque as pessoas pensam em comida, em bebida, em comemorações, presentes, mas se esquecem, né, da estrela maior. Exatamente. Se eu pudesse dar um conselho sobre esse dia, eu acho que o nosso foco deveria ser passar com a mente em Cristo. Sim. E ao lado de pessoas especiais. Acho que isso seriam as duas coisas aí que são essenciais, sabe? Para esse momento. Passa
pensando em Cristo, lembrando-se de Cristo, que é a nossa esperança e nos nasceu uma luz, né? Claro. E ao lado de pessoas especiais. Que bacana. Pastor, e para a gente ir, assim, encerrando esse bate-papo, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos, né, para os nossos ouvintes, para quem vai, né, assistir esse episódio. É um episódio especial, num momento especial. Eu sei que é um momento ímpar também na sua vida, né? Então, assim, as pessoas estão em busca disso. Uma palavra, pastor Josias. Sim. Existe no meu coração, eu sempre tenho o compromisso de lembrar de um salmo. É um salmo que eu falo que é o salmo da minha vida e é um versículo que eu gosto muito. Sim. Que é o salmo de número 119, maior salmo da Bíblia. Todos os versos ali falam sobre a palavra de Deus, e no verso 49 diz: Senhor, lembra-te da tua palavra, Amém. Na qual me fizestes esperar. Amém. Então, assim, esse salmo me mostra duas coisas importantes. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, às vezes a gente acha que é algo completamente sobrenatural, mas às vezes não é. Às vezes é algo totalmente natural. E a gente acaba não ouvindo. Então, assim, a primeira coisa, a palavra que eu quero deixar ao coração de todos os nossos ouvintes seja sensível à voz de Deus e espere por ela. Amém. Quem espera por aquilo que Deus falou nunca se decepciona. Então, espere pela voz que Deus colocou lá dentro do seu coração. Amém. Tenha essa esperança firme. Nesse tempo, lembre-se que há sempre uma esperança, que o Senhor Jesus sempre será para nós uma luz em meio à escuridão. Então, lembra-te da promessa de Deus e ande por ela. Com certeza as coisas vão acontecer. Também vivo sempre, eu percebo isso nitidamente, vivo o resultado das promessas de Deus. Promessas de quando eu era pequenininho, promessas que Deus foi sempre renovando, e hoje eu percebo vivendo o cumprimento das promessas de Deus. Então, às vezes, quando o meu coração se abala um pouco, eu me lembro desse salmo e digo: Senhor, lembra-te das tuas palavras, nas quais me fizeste esperar. Nós possamos esperar na palavra de Deus. Né? Que coisa forte, que coisa linda. Pastor, eu quero já deixar assim nosso agradecimento, né? Esse bate-papo sem chorar, para mim, eu tive que, né, ter um momento de meditação antes de vir para cá, porque é algo que mexe muito com a gente, né? É a nossa base, é tudo para mim, Priscila. Eu sou uma pessoa muito intensa, de uma personalidade muito forte e muito intensa, mas assim, eu quero te agradecer porque, de verdade, o senhor e a sua esposa conquistaram o meu coração, e eu assumo aqui que eu sou, gente, meio assim, complicadinha às vezes, é por isso que eu sou boa de comunicação, né? Porque normalmente a gente fala demais, quer saber mais a fundo, aquela coisa toda. Gosto de gente inteligente, não vem com meia boca para mim, que meias explicações não vão me convencer, mas o senhor, de fato, né? O contato que a gente tinha era muito raso, mas agora mais próximo. Eu amo os estudos bíblicos do pastor. Outro dia eu tive, Priscila, uma experiência muito bacana, porque eu tinha ido na terapia cedo e falei assim: eu quero saber qual é o meu propósito nesse mundo, porque eu só consigo me ver espiritualmente, não consigo me ver como uma pessoa, apesar de toda a mudança e tal, confessando que eu falei no consultório, hein, gente, isso não deveria acontecer, mas eu falei, e quando foi à noite, falei assim: vou na igreja. Aí fui lá na igreja, né, na Assembleia de Deus do Provetar, e quando chegou lá, o senhor pregou em Filipenses capítulo 4, né, falando sobre a confirmação do chamado. Aí pronto, gente, aí, né, o que eu tinha perguntado cedo para outra pessoa, pronto, Deus respondeu através da sua vida, e eu saí dali, assim, flutuando, e algumas chaves foram viradas na minha vida realmente, através daquela consciência, né, de que você realmente precisa resolver algumas questões para poder ter a confirmação
de um chamado. Então, acredite, né? Espere no Senhor, que com certeza Ele fará o melhor por você, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito é completamente diferente dos nossos. E eu quero te agradecer, o Senhor, a Gerlane, sua família, a igreja, a Assembleia de Provetá, que sempre, né, tá de braços abertos lá quando eu chego, os irmãos. Eu quero que o Senhor fale o endereço da igreja, convide o povo para poder ir lá, fale os dias de culto, tá, pastor? E fica aqui nossa gratidão. O Estúdio 5 está de portas abertas, né? O Bruno, que é o administrador e desse lugar, e é uma porta que Deus abriu e, com certeza, através da sua vida, o nome do Senhor está sendo glorificado aqui nesse dia. Amém. Eu quero agradecer primeiramente também a vocês, tá? Por todo essa recepção calorosa. Gostei Amém. muito de Que estar aqui bom. conversando com vocês, de fato, trocando essas experiências. Sim. Foi muito bom. Na próxima eu venho com minha esposa, né? Sim. Que me completa completamente. Assim, ela é o que falta em mim. Ah, ela é linda, gente. Ela é a minha parte que pensa em matemática, em cálculo, é ela, e eu ela me completa demais. Sim, né? encaixe perfeito. Sou grato a Deus também pela vida dela e agradeço aqui a vocês essa oportunidade, tá? Essa cidade tem nos recebido de portas abertas, assim, nós somos gratos demais pelo espaço que Deus tem nos dado aqui nessa cidade. A nossa igreja tá ali na SEAB, né? Bem conhecido ali perto do SESI, na rua Governador Roberto Cerqueira, né? Que na verdade é o nome do bairro. Sim. José Cerqueira Garcia é o nome da rua e o número é 945, é o nosso endereço ali. É fácil de achar. E os dias de culto? A terça-feira, às 19h30 e também domingo, às 19 horas. Tá? Na quinta-feira nós temos cultos que às vezes acontecem na igreja, às vezes acontecem nas casas. Que Por isso, bacana! por isso a gente Interessante, vai, eu não sabia. Exatamente. Aí eu, às vezes, não anuncio de quinta, é porque às vezes a pessoa pode procurar lá e nós estarmos em alguma casa. Mas terça e domingo nós sempre estamos lá. Ó, gente, eu quero te falar. Domingo é culto de celebração, é ótimo. Mas eu vou te falar, terça, se eu fosse você, aparecia. A nossa igreja é uma igreja apaixonada pela palavra de Deus e Sim. toda terça nós estamos lá estudando a palavra. E tem sido uma experiência muito boa para nós. É, porque ele tá assim, meio, né, encabulado, mas é ele mesmo que prega, entendeu? Você não tem noção do que pode sair de uma pessoa. Né, pastor? E a gratidão é chamado, disso a gente tem certeza. E a gente vai fechando mais esse episódio aqui, que o seu coração se encha nesse Natal de Jesus, porque a presença dele, que de fato vai preencher seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, seja restaurada pelo Senhor, visitada por ele. Então deixe Jesus reinar e você vai ver que a diferença está nele. Que gracinha!